Então, bom dia, estamos aqui no nosso grupo de estudo do sábado. Hoje é o dia 28, né, de março. Estamos na continuidade aqui desse livro, a leitura do livro A Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, do Daniel Burka. E nós vamos hoje começar na página 41, a leitura, a continuidade, né, da leitura, hoje com a Cíntia fazendo a leitura. Mas antes a Márcia vai nos trazer um verso. Muito bem. É, Muitos seres vivem ao meu redor. Estou rodeado de muitas coisas. Também em meu coração fala Deus ao mundo e fala com maior clareza quando eu posso amar a todo ser, a toda pessoa. Rudolf Steiner. Obrigado. Então, eu não sei se todos estão com o livro, né? Mas antes, vocês terminaram no encontro aqui com essa esqueminha, né? Aonde acho que seria interessante até rever isso aqui, né, Cíntia, se você puder falar um Hum, pouquinho rever o quadro. Eu vou deixar ele enquanto eu estiver lendo e depois a gente continua a leitura, tá? Eu vou deixar ela aqui, só para a gente poder. tá. Então, esse é o quadro sobre o egoísmo e o altruísmo. Na coluna esquerda, então, o egoísmo, fechar-se em si mesmo, e o altruísmo, abrir-se para os outros. Depois, isolar-se como egoísmo ou conectar-se no altruísmo. O desinteresse, que está no âmbito do pensar, leva no altruísmo o interesse. No egoísmo, a apatia, no âmbito do sentir, no altruísmo, leva-se para a empatia. No egoísmo, a usurpação é no âmbito do querer, no altruísmo é a doação. E o último é a ausência, no egoísmo, e o altruísmo é a presença. Obrigado. Eu continuo após, né? Uhum. Só pedir para a Márcia antes, se ela puder colocar no grupo o verso lido, agradeço. Já coloco, sim. Obrigada. O egoísmo acontece espontaneamente na natureza humana atual. Já o altruísmo precisa ser exercitado. Ele é o indicador do grau de dignidade humana existente em uma sociedade. O eu é uma afiada espada de dois gumes. De um lado, ele pode conferir ao homem sua independência, sua liberdade interior, aquilo que o eleva no mais puro sentido da palavra, tornando-o cada vez mais divino. Por outro lado, o eu é a causa de os homens se enrijecerem em si mesmos, de se tornarem cada vez mais egoístas. A missão do planeta Terra, que se exprime por meio do amor, é o que o eu humano aprenda a se defrontar livremente com outro eu humano. Apenas quando cada eu é livre e independente, até mesmo para poder não amar, somente então seu amor é uma dádiva totalmente livre. Assim, o eu será o penhor da mais elevada meta do homem. No eu está fundamentada a dignidade do homem. Porém, ao mesmo tempo, caso não encontre o amor, caso se enrijeça em si mesmo, ele será o corruptor que lançará o homem para o abismo. É a GA 145, palestra 8, de 25 de junho de 1909. Antes de continuarmos, aqui é bem interessante, né? É um trecho pequeno, mas onde está toda a essência da evolução humana, né? Então, como tudo na vida, existe polaridade, e aí nós temos o eu como e aqui é um eu que procura o autodesenvolvimento, né? Se deixar permear pelas forças de um eu superior e não esse ego que nós usamos no dia a dia, né? Esse eu temporal, né? Que está nessa biografia. Ou também ir para um lado mais egoísta e destruir tudo, né? Não ajudar na evolução, né?
E aí entra essa questão do egoísmo e o altruísmo, né? Eu acho que é bem interessante uma coisa que, um aspecto que eu venho trabalhando com isso é a diferença entre egoidade e egoísmo. Todos nós temos um ego, né? Que é esse eu inferior, o eu temporal. E quando eu estou no nível da egoidade, eu estou reconhecendo o meu direito de estar no mundo. Então, se eu estou numa palestra, eu tenho direito de ter o meu lugar para sentar. Se eu vou num transporte público, eu tenho direito de me ocupar esse espaço, eu tenho direito de estudar. Isso é egoidade, onde eu, através do meu ego, eu reconheço os egos dos outros, com os mesmos direitos. O egoísmo é quando o meu ego não reconhece o ego do outro. Então, ele só passa a partir de si, né? Então, nós caímos nesse ambiente do egoísmo, que é o fechar em si mesmo, de se isolar, de ter desinteresse nos outros, uma apatia em relação à evolução e à usurpação, né? Quer dizer, o tiro do outro. Para mim, na realidade, é um ego, mas com ausência de um eu superior, na realidade. E o altruísmo seria o oposto, né? Eu me abrir para o outro, conectar, ter interesse, ter empatia, doar aquilo. E doar, muitas vezes a gente pensa doação, sempre quando nós somos muito materialistas, né? Nós pensamos na doação financeira, de bens. Na realidade, é doar o meu processo de autodesenvolvimento para o apoio na comunidade como um todo. E isso exige uma presença, né? A presença do eu. E aí é interessante porque agora ele vai justamente no próximo, na continuidade, ele vai mostrar a atuação de forças adversas que atrapalham esse processo, né? Que nos puxam cada vez mais para o egoísmo. Acho que podemos continuar então. Certo. 6. A atuação das forças adversas. Na introdução, descrevemos a atual situação das nossas sociedades e verificamos que os três fatores preponderantes, causadores da maioria de nossas dificuldades para vivermos em harmonia uns com os outros, são o materialismo, o egoísmo e a perda dos preceitos morais. Por trás desses fenômenos, existem forças espirituais poderosas que tentam nos desviar de nosso trajeto para a Terra Prometida, mas os quais são necessários para, no confronto com eles, podermos acordar e conquistar a liberdade. Essas contraforças são denominadas de Lúcifer e Ahriman. Enquanto as forças luciféricas atuam a partir de dentro, atacando o nosso corpo astral, as forças arimânicas atuam de fora, atacando o nosso corpo etérico, a fim de destruir nossa saúde física. As identidades atrás destas forças fazem de tudo para nos convencer de que elas não existem. Em tempos passados, a sua atuação não era tão destrutiva como agora. À medida que o poder de destruição do homem aumenta, a periculosidade dessas forças também aumenta. A atuação das contraforças na humanidade. Na alma do cosmo, existem três forças anímicas: pensar, sentir e querer. A energia do pensar emana das alturas, das estrelas fixas. A energia do sentir emana das amplidões dos planetas. A energia do querer emana das profundezas da Terra. No cosmo, essas forças estão separadas. No homem, essas forças são unificadas. O homem é a síntese das forças cósmicas. Elas são mantidas em conjunto na alma humana pelo corpo físico. A alma humana sadia consegue mantê-las coordenadas e em equilíbrio. As contraforças que lutam contra a evolução procuram, com todos os meios possíveis, dominar o pensar
o sentir e o querer do homem, a fim de construir uma evolução diferente da prevista pelos deuses. Lúcifer quer fazer do homem um anjo atrofiado. Ele ataca internamente, atuando sobre o corpo astral. Na alma humana, ele produz gula, ganância, luxúria, fanatismo, orgulho, ilusão, vaidade, egoísmo. Lúcifer trabalha com a sedução. O elemento feminino é predominantemente luciférico. Ahriman quer fazer do homem um robô dirigível por ele. Pelo lado externo, ele ataca o corpo etérico do homem, enfraquecendo suas forças vitais por meio, dois pontos, da pressão das circunstâncias, do poder, da pressão do tempo, da mentira, do materialismo, do erro, da impotência, do medo. Ahriman trabalha com a imposição. O elemento masculino é predominantemente arimânico. Atualmente, o grande desafio da alma humana é a busca consciente do equilíbrio entre essas duas polaridades, o que somente pode ser alcançado com a ajuda de Cristo. A imagem abaixo apresenta um resumo sobre o assunto. E antes podia parar um pouquinho para vocês já tinham naturalmente, acredito eu, o conhecimento dessas duas forças, mas o que chama a atenção? Ele faz uma síntese bem interessante, né? Ah, porque se você estuda, muitas vezes você vê várias indicações, mas aqui é de cada uma das forças, né? Lúcifer e Ahriman. Mas ele trouxe aqui uma síntese que eu acho bem importante, né? Para que nós possamos entender a ação dessas duas forças, né? Vocês têm alguma coisa a dizer, alguma observação sobre Lúcifer e Ahriman? Eu acho interessante que quando se estuda forças adversas, né, se pensa muito em coisas assim imensas, mirabolantes. E na realidade, Lúcifer e Ahriman estão presentes em nós o tempo inteiro, em todos os momentos, né? São forças que são necessárias, porque para o homem atingir o livre-arbítrio, ele tem que escolher. E ele só pode escolher se ele encontra contra forças, né? É como você ter uma encruzilhada, você tem um caminho que é de autodesenvolvimento e um caminho que traz uma série de desafios que nos puxam para sair do autodesenvolvimento. Se eu só tivesse um caminho, eu não teria escolha. Então é importante que eu conviva com essas forças. E acho que a Lúcifer, né, ele tem uma força muito grande, uma vez que ele parte de dentro, né, dessa vaidade, desse egoísmo, da soberba, né, que são coisas bem típicas de Lúcifer, enquanto Ahriman, atuando de fora, ele nos traz, em função da nossa vida em sociedade, essa pressão de circunstância, pressão do tempo, medo, né, e poder. Então, olha aqui como interessante. A gente vive muito isso hoje em dia, né? A gente tem essa coisa, essa pressão de tudo ser rápido e cada vez mais nós temos coisas rápidas, mas tem essa pressão das circunstâncias que você tem que hoje em dia, principalmente como a gente vive muito cada vez mais sendo tirados da nossa individualidade, para estar numa situação de conformidade com o grupo, essa é uma ação bem arimânica. E aí se exerce um poder, né? Então, hoje em dia você vê muito isso, assim, as pessoas são canceladas se você não está no grupo, se você não pensa de acordo com, não estar conforme com o grupo. E aí nós temos essas duas forças bem atuantes, né? Então, no dia a dia, não é uma coisa. Eu sempre uso esse exemplo, né? Quando uma pessoa fica sabendo de uma notícia e resolve comentar com outro, e a outra pessoa fala, eu não vi a notícia. E aí você vê a pessoa, você não sabe disso? Aí a soberba já entrou, né?
E quando eu entro para tomar conta, falar que eu sei o que você não sabe, o poder já entrou. Então, não imaginem que essas forças são coisas distantes, elas estão no momento em que a gente acorda, né? Eu me lembro de uma pessoa, o Dr. Calix, né, que tem um caminho muito grande na antropologia, e ele uma vez falou comigo, quando você está meditando sozinho em casa, não tem força contrária praticamente nenhuma atuando, a não ser que você medite por soberba ou por poder. Mas no momento em que você encontra um outro ser humano, essas duas forças aparecem, né? Justamente para poder é o nosso teste, né? É a nossa possibilidade de evolução ou não. E quando ele fala do elemento masculino e feminino, ele está falando de arquétipo, ele não está falando de gênero, ele está falando de arquétipo, né? É um princípio. O princípio masculino, que é de ir para a luta, de dominar, é uma força mais animânica, né? E esse outro princípio, que tem um caráter mais de olhar para o mundo interno e valorizar esse mundo interno, que é um princípio, todos os dois princípios, no seu devido lugar, estão certos. Quando eles se exageram, extrapolam, eles têm um risco de ir para um lado mais luciférico e animânico. E aqui também entra uma outra observação do Steiner, que o bem, desculpa, é uma observação que o Steiner faz, que o mal é o bem no tempo e no lugar errado. Então, essas características luciféricas e animânicas, que são importantes, porque sem Lúcifer nós não teríamos arte, não teríamos beleza. E sem o Ahriman nós não teríamos a técnica para utilizar, para nos apoiar, nós teríamos muitas dificuldades, né? E agora, quando isso está no lugar errado e no tempo errado, né, então isso se torna um mal. E ele disse também que antigamente essas forças eram menos agressivas do que hoje, porque aqui existe a questão da polaridade, né? Quanto mais o homem tem condição de fazer um caminho de autodesenvolvimento, mais as forças vão atuar contra. É a lei da ação e reação, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: nossa, quantas dificuldades nós encontramos tentando levar uma, uma, um empreendimento, uma organização, uma filosofia para o bem, e aí você começa a ver que no grupo dessas pessoas começa a ter jogos de soberba, jogos de poder. Por quê? Quanto mais você está no caminho de desenvolvimento, mais essas forças vão atuar e elas atuam através da individualidade, né? Então, cada um de nós tem que pensar: eu estou num grupo, mas a serviço de quem eu estou, né? Quando a gente pensa nessas forças. E a força crística, desculpa, a força crística é aquela que é o ponto de equilíbrio entre essas duas forças necessárias, mas que trazem risco, né? Se tudo bem, podemos continuar, Cíntia. Então, agora a gente tem esse esquema. Uhum. Você quer mostrar? Como é que você Vou quer mostrar fazer? aqui, ó. Vou deixar ele, o esquema aqui, que aí fica mais fácil, vocês vão lendo. Ele está na posição? Tá. Uhum. É, eu vou tentar falar para não confundir mais, para ajudar. Então, no meio tem o ego e do lado esquerdo, né, as forças de Ahriman, do lado direito da tela aí é Lúcifer. Então, Ahriman, através de reação, fatores externos, atua no ego e Lúcifer, ele vem de dentro, né, que são os impulsos, o instinto. E aqui embaixo, na coluna de Ahriman, esses fatores externos, essas reações estão ditas assim: consumo desnecessário, pressão do tempo, pressão das circunstâncias, poder, correria, mentira, medo, Deus, mamon, dinheiro, futuro. Ahriman quer fazer do homem um robô dirigido por ele. Na coluna direita de Lúcifer, através dos impulsos, os instintos, temos a gula, luxúria, orgulho, vaidade, ganância, fanatismo, ilusão, passado. E Lúcifer quer fazer do homem um anjo atrofiado.
É importante salientar que o egoísmo sempre desempenhou um papel preponderante em toda a história da evolução humana. O esquema a seguir mostra que existem duas alternativas para o eu desenvolver a sua alma da sensação, a sua alma da razão e da índole, e também a sua alma da consciência. A primeira alternativa é o eu trabalhar esses membros anímicos de uma maneira natural e inconsciente, obedecendo o caminhar da evolução naturalmente, conforme o relógio cósmico apresentado no início deste trabalho. A segunda alternativa é o eu trabalhar esses membros anímicos de maneira consciente. Esse foi o esforço de todos os processos culturais e religiosos realizados pela humanidade ao longo da história. Sem esses processos educativos, a alma humana se tornaria presa das forças contrárias e se desvirtuaria, fazendo do homem uma besta egoísta cada vez mais perigosa à medida que sua inteligência fosse aumentando. Somente o trabalho educativo poderia trazer a humanidade para o estágio atual de civilidade. Mas os fenômenos atuais chamam a atenção para o perigo de se perder o que havia sido conquistado no passado e de o homem perder sua dignidade como ser humano. A única maneira na atual era da liberdade é a autoeducação, por meio da qual nosso eu assume as rédeas do querer a fim de conduzi-lo pela direção correta da evolução. Uma das grandes tarefas do ser humano na Terra é conquistar, por meio da unificação das três forças cósmicas em um corpo físico, a autoconsciência, com o intuito de levá-la ao mundo espiritual. Isso se tornou possível apenas depois do mistério de Gólgota. Aí a gente tem um outro esquema. Eu não sei se eu vou conseguir Eu vou ajudar. só mostrar o esquema, mas ele é um. Deixa eu só ver aqui. Então, ele é um esquema grande, né? Porque na realidade, aqui, se vocês olharem lá embaixo, tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o lado animal do homem, né? É, no final, né? Então é uma linha. E aí, acima dessa linha, ele vai mostrando a atuação de forças contrárias. Inclusive, aqui ele inclui os azuras, que estão além de Lúcifer e Ahriman, tá? Então, quando você olha corpo físico, vem o egoísmo dos azuras, e ele vai explicar um pouquinho, são forças superiores a Lúcifer e Ahriman. Vem o isolamento, e do corpo etérico, você tem o egoísmo de Ahriman, é onde o corpo etérico atua, né? Onde o Ahriman atua no corpo etérico, a mentira e o erro. No corpo astral, você tem o egoísmo de Lúcifer, que também é um egoísmo, a ira, a fúria e a vingança, né? Então, aqui você tem o lado animal do homem. O que seria o lado animal do homem? Seria o homem mais próximo das forças astrais, né? O ego está menos presente, ou presente no sentido muito próximo da busca do prazer pessoal. Aí vem o ataque das contraforças, né? Que aparece aqui, e com isso vem o trabalho inconsciente do eu. E aí vem a ira, a fúria, a mentira, o isolamento. Agora, quando o eu trabalha sobre o corpo astral, ele está gerando, né? Ele está atuando na instância da alma da sensação. Quando ele atua sobre o corpo etérico, é a alma da razão. E quando ele atua sobre a alma da consciência, sobre o corpo físico, é a alma da consciência. E aí, qual seria, isso agora na parte superior da figura, né? Qual seria o trabalho consciente do eu? Vencer a ira, amar a verdade como um grande ideal e fazer o bem ou devoção, a reverência. Lembra que ele já falou isso no passado, né? A educadora da alma da razão, a alma da índole e a alma da consciência, né? O lado humano do homem, então você tem
o altruísmo, altruísmo e altruísmo. E se nós, com o altruísmo, atuarmos sobre todas essas realidades, quer dizer, me colocar no lugar do outro, reconhecer quem eu sou, mas dentro de uma comunidade, esse corpo astral vai evoluir até uma instância superior, que é humanas, que seria a próxima etapa de evolução do planeta Terra. A atuação sobre o corpo etérico chegaria a Budi, né? Então a próxima etapa da Terra seria Júpiter. Esse é um termo, não é o Júpiter planeta que nós conhecemos, né? É o nome da etapa. Depois dessa etapa viria a etapa de Vênus, que é Budi, que é o corpo etérico transformado a partir de todo esse movimento consciente, né, e autoconsciente do ser humano. E, finalmente, nós teríamos o corpo físico transformado em vulcão, que é uma etapa mais evoluída, e atingiríamos o que se, na literatura, né, na linguagem antiga, né, se chamava de Atman. Então, Manas é a personalidade espiritual, Budi é o espírito vital e Atma é o homem espírito, que seria a maior evolução que nós conseguiríamos. Então, na realidade, esse grande quadro ele está mostrando abaixo o que seria falta de desenvolvimento, né? Vivendo com as situações que a gente tem que viver, não tem nenhuma crítica aqui que está tudo errado, não, isso tudo faz parte, né? Mas seriam as influências de luz, Ferrari, azuras, sem a nossa consciência e consciência de poder superar essas forças, não destruí-las, mas superar, e acima o processo de desenvolvimento. E acho que aqui ele vai, então, continuar falando um pouco, Cíntia, sobre, vai falar até dos azuras também. Mas existe alguma pergunta aqui com relação a essa imagem? Eu não sei se a Silvana está comigo, Silvana. Esse capítulo está muito, ó, muito bom, né? Porque ele traz uma clareza, assim, ele ordena, né? Que a gente já sabe, mas ele traz de uma forma Para didática. consolidar o conhecimento, né? Ele consolida o conhecimento. Exato. É isso aí que eu queria falar. Exatamente. Acho que pode continuar, Cíntia. Sim. As duas contraforças descritas anteriormente já dificultam bastante o progresso do homem em seu processo de evolução positiva rumo à liberdade. Mas na época da alma da consciência, entraram em ação contraforças ainda mais poderosas, chamadas asuras. Asuras são as contraforças mais elevadas e mais potentes. Lúcifer e Ahriman deixam tudo preparado para as asuras entrarem em ação quando seu tempo chegar. E não há dúvidas de que seu tempo chegou. Elas atacam o corpo físico e o próprio eu do homem em escala planetária. Olhando ao nosso redor, podemos verificar a fantástica estratégia das contraforças visando a destruição total da humanidade. Com a internet, Ahriman conseguiu construir um enorme cérebro em torno da Terra, utilizado pelas Asuras para obter informações e o controle de qualquer cidadão deste planeta. Outro efeito direto sobre a alma humana é a mecanização do pensar, por meio do uso indiscriminado do computador, da televisão, da internet, dos videogames, dos celulares, dos tablets e de toda a parafernália que ainda vai aparecer no mercado, com objetivos bem claros. A mecanização do pensamento. Expressão usada por Rudolf Steiner. É com tristeza que observo jovens funcionários em caixas de supermercados utilizando a calculadora para fazer as contas mais elementares. Provavelmente, dentro de uma geração,
Os jovens já não saberão mais escrever com letra de mão. Tudo será mecanizado. O nosso pensar será tão passivo que também será facilmente manipulado. Na escola, as crianças somente vão aprender a utilizar o pensamento binário, que é o pensamento do computador. Sim ou não. A criatividade que cria o que ainda não existe e que é a característica mais nobre do ser humano poderá ser perdida. O isolamento social, vegetalização do sentimento. Atualmente, já é possível verificar como o contato entre as pessoas vem deteriorando-se. Recebemos uma quantidade enorme de informações por meio da mídia. Assistimos às mais bárbaras notícias de crimes, guerras e desastres ambientais, e é como se estivéssemos apenas vendo um filme ou uma novela. É a banalização da vida e dos valores morais. Existe uma verdadeira dormência no sentir, que Rudolf Steiner denomina de vegetalização do sentir. Mas esse é apenas um lado da moeda. O outro lado do isolamento social é a falta de encontros pessoais. Recebemos uma enorme quantidade de e-mails e temos uma grande quantidade de seguidores, mas o contato é superficial. Trata-se apenas de troca de informações, mas sem comunicação, por meio da qual eu olho nos olhos do outro e ganho a confiança dele. Com toda a parafernália da informática, ficamos cada vez mais solitários diante do nosso anseio de encontrar um ser humano que nos entenda em nosso íntimo, ou o qual possamos entender. Sofremos de solidão e temos cada vez mais medo um do outro. A paralisia no querer, a animalização da vontade. Olhando para todas as ameaças que circundam a existência humana, sentimos-nos cada vez mais incompetentes para mudar qualquer coisa. Uma criança que diariamente passa horas na frente da televisão ou do computador certamente não vai desenvolver força de vontade. Os fast foods fazem a sua parte. E os produtos industrializados arruinam lentamente a nossa saúde, o que é um ótimo negócio para os laboratórios farmacêuticos. O homem tornou-se um objeto de consumo e perde gradativamente a sua dignidade como ser humano. Para esse tipo de situação, Rudolf Steiner usa a expressão animalização do querer. Rudolf Steiner diz que somente pode ser considerado um verdadeiro homem quem entrega em si a parte material e a parte espiritual. Quem integra em si a parte material e a parte espiritual. Por sua vez, Pestalozzi, um grande educador suíço, diz que é considerado um verdadeiro homem apenas quem equilibra em si, de maneira harmônica, a cabeça, o coração e as mãos. Com a citação conjunta desses dois pensadores, podemos concluir que o verdadeiro homem é apenas o que consegue desenvolver de maneira equilibrada. 2 pontos. Sua consciência cognitiva no pensar, sua consciência moral no sentir, e suas habilidades no querer. Mas as azuras têm ainda um outro objetivo: espalhar o niilismo, o qual não enxerga mais sentido em nada. Eu acho que aqui podemos dar uma parada, né? Primeiro, o niilismo, né, significa você não acreditar nas coisas, você acha que não tem solução. Mas foi muito interessante essa imagem, né, que ele traz aqui agora, desses riscos. Então, o Azuras, eles são, enquanto o Lúcifer atua no corpo astral e o Arima no corpo etérico, os Azuras vão atuar no corpo físico, né? Na realidade espiritual de cada uma dessas partes, né?
E enquanto Lúcifer e Ariman, na realidade, lutam pelo homem e dependem do homem, os Azuras querem destruir o ser humano num sentido mais amplo. E ele usa as forças de Lúcifer e Ariman para isso, né? E o que que nós vemos? Lúcifer atuou mais no passado, em termos de humanidade. A humanidade hoje, especificamente, né, ela está bastante ligada às forças arimânicas, né, com toda a técnica que nós temos. E aí ele traz esses grandes riscos, que são a mecanização do pensar, o isolamento social no sentir e essa paralisia no querer. E ele chama muita atenção para esse fato, né, que toda a evolução que nós temos tecnológica, elas vão deixando o ser humano mais enfraquecido. Então, antigamente, principalmente as pessoas com mais maturidade de idade aqui, lembram que para fazer pesquisa nós tínhamos que sair, a gente ia para uma biblioteca, sentava, ficava lá a tarde toda copiando. Hoje em dia, você simplesmente aperta o dedinho no computador e copia e cola, e principalmente com a IA, que faz resumos de livros, faz toda essa questão, né? Tudo que lembra da polaridade, né? De um lado, isso nos traz um conforto maior, né? Uma técnica que nos permite ocupar menos trabalho, e de outro lado, enfraquece. Quer dizer, o que que nós poderíamos, seria o ideal que ele fala aqui, né? Como a primeira frase aqui que ele fala, que o Steiner diz que somente pode ser considerado um verdadeiro homem, um verdadeiro ser humano, quem integra em si a parte material e espiritual. Então, o que que é a parte material? É aquilo que nós vivemos no mundo nessa época. Então, eu não preciso aqui negar de que eu posso até não gostar da realidade de tanta informação, de telas e tudo mais, mas eu não posso negar que ela existe. E não negando que ela existe, eu posso aproveitá-la para o nosso bem-estar, como fazemos aqui. Nós estamos usando agora uma potente força animânica através dessas telas, né? E nós podemos, qual é a ideia da técnica para o ser humano? É que ele se libertasse do trabalho físico para se dedicar a um trabalho espiritual. Mas o que nós estamos vendo, em função das influências luciféricas e arimânicas, que nós estamos nos afastando, né, do trabalho físico, nos libertando de um trabalho físico, mas não estamos usando no sentido de um trabalho interno e espiritual. Nós estamos indo mais para o mundo, aproveitando mais a vida material. Tudo aquilo que é uma benesse, né, que a tecnologia nos traz, ela está nos levando para um lado oposto, se você não cuidar, que é um enfraquecimento da vontade, um isolamento, né? Eu estava até lembrando agora, em 1955 teve um filme chamado Denise Está Chamando. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, e eu confirmei agora, ele tem na internet, né? Quer dizer, ele cita esse vídeo. E esse vídeo, ele mostra uma coisa interessante, ele é para ser uma comédia, né? Mas ele é tragicômico, porque começa o vídeo, a pessoa com uma festa montada na casa dela, né, com muita comida, bebida e tal, e as pessoas ligando, desculpando-se porque não vão. E no fundo a pessoa fica, é a Denise, né, e ela fica satisfeita porque ninguém vai, porque no fundo existe esse isolamento social, né? Nós vamos tendo tudo, sem precisar ter contato, né? Hoje em dia, inclusive, eu estava conversando ontem com um casal, né, da mesma faixa etária, como é difícil quando você quer conversar com uma instituição e você não encontra ninguém para falar. É sempre um computador, né? É sempre uma voz gravada metálica e tudo mais. E então, você vai, de um lado, tem muitas pessoas que gostam disso, né? Porque antigamente, se eu ligasse para a Nina está oferecendo um curso, eu perguntasse para ela sobre o curso, e eu não quisesse fazer, ia ser um pouco chato, né? Porque eu vou ter que falar, puxa, ela falou tudo e eu vou falar que não quero. E quando eu estou atrás de uma tela, tudo bem, eu não me interfiro com isso, eu não vou, ela não vai nem saber quem eu sou, né? Então, isso dificulta as relações humanas, né? Então, nós temos essa mecanização do pensar, quer dizer, tudo é prático, é egoísta e eu tenho que aproveitar ao máximo. Eu me isolo, fico cada vez mais comigo, mas as pessoas falam, mas como? A internet hoje em dia me coloca em contato com todo mundo. Coloca, mas de uma forma superficial
e não verdadeira, né? E vamos ficando cada vez mais dependentes, não só do carro, né? Quer dizer, quanto mais eu tenho facilidade com as coisas, menos desenvolvimento dos músculos e do querer eu tenho. Tem também um filme que é, se não me engano, o Oli, é um filme de um computadorzinho, né? Que tem uma cena de um que tem mostra as pessoas gordinhas deitadas em carros que andam, né? E as pessoas estão comendo, elas não estão fazendo nada. Elas estão só ali se alimentando. E se alguém vai cair do carro, vem um computadorzinho e coloca a pessoa no lugar. E tem uma cena que um ser humano, que é chamado de capitão, ele tenta se rebelar com isso. E é bem interessante observar a cena quando esse ser humano sai dessa cadeira, a dificuldade dele de ficar em pé. Porque ficar em pé é realmente a expressão da individualidade, é a expressão do eu, é vencer a gravidade. Então são filmes que parecem bobinhos, mas eles estão mostrando muita coisa desse risco que nós temos aqui. E acho que nós podemos fechar hoje a leitura lendo só esse lado noturno do processo, para que depois, no próximo encontro, nós olhemos para o futuro. Né? Pode ler, Cíntia? O lado noturno do processo. O que apresentamos até aqui é o lado diurno do processo, mas existe ainda o não menos importante, lado noturno. A cada noite, quando dormimos, o eu terrestre e o corpo astral encontram o eu superior, o qual ficou para trás no mundo espiritual na hora do nascimento. Durante uma conversa inconsciente entre o eu terrestre e o eu superior, acontece uma avaliação do dia que passou em relação ao karma futuro. Humanas, ou o eu superior do homem, que é o seu gênio, encontra-se ainda sob a proteção do seu anjo da guarda. Esse gênio é Humanas em seu processo de vir a ser, carregado e protegido pelo anjo da guarda. De tempos em tempos, o homem depende de uma união com seu gênio, o que acontece aproximadamente no meio do sono a cada noite. Nessa união, o homem olha para o dia seguinte, sem que ele precise ter consciência disso ao longo do dia. Quem tem essa consciência é o anjo. O que vivenciamos nessa união com o anjo é uma previsão para o próximo dia. Desde o século XV, esse fato tem um crescente significado para a humanidade. Podemos nos imaginar concretamente. Quando o homem deve executar alguma tarefa em determinada hora do dia, isso já foi conversado com o anjo na noite anterior. Levando isso em consideração, a nossa relação com nossas decisões recebe uma conotação diferente. Isso explica alguns fenômenos, como encontrar uma pessoa ao longo do dia que já estava na sua consciência ao acordar. Ao acordar, ligamo-nos com o mundo dos sentidos, e ao adormecer, com o mundo além dos sentidos, no qual encontramos principalmente o nosso anjo da guarda. Essa ligação se estende para dentro do corpo astral. Se essa ligação vai acontecer ou não, isso depende da qualidade de nossos pensamentos ao longo do dia. Se cultivamos pensamentos relacionados apenas a interesse material e vantagem pessoal, a ligação talvez não aconteça. O anjo não consegue lidar com esse tipo de pensamento. Se ao longo do dia cultivamos pensamentos idealistas, altruístas, de devoção e gratidão, a ligação pode acontecer. Dessa maneira, o homem constrói seu próprio destino, tecendo os fios para seu karma futuro.
No sono, o homem trabalha para sua próxima encarnação, de modo que dormindo já se encontra no futuro. Dessa forma, o sono é um profeta, mas que enxerga as grandes correlações e não os detalhes. O que pareceu para você desse texto? Essa percepção da importância do sono, né? Quer dizer, nós vivemos todas essas questões de tentações, né, luciféricas, arimânicas e azúricas na vida prática. E dependendo do nosso grau de evolução interior, nós nos deixamos levar mais ou menos por essas influências. Mas como seres humanos, nós ainda estamos aprendendo muito, vamos errar muito. E quando nós terminamos o dia, nós levamos para o mundo espiritual tudo aquilo que eu vivenciei. Aqui ele está falando do anjo especificamente, porque realmente em outros textos o Steiner mostra isso, né? Aquilo que nós pensamos no dia alimenta o nosso anjo. Alimenta, que eu digo assim, o que é levado para o nosso anjo. O que nós sentimos durante o dia é levado para os arcanjos. E o que nós fazemos é levado para os arqueus. Então, se eu deixo mecanização do pensar, se eu deixo um isolamento no sentir, se eu deixo uma paralisia no querer, é isso que eu vou levar para o mundo espiritual. Tá? E essas coisas são trabalhadas com esses seres à noite. E isso fora da minha consciência. Porque eu estou consciente agora, porque meu corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu estão numa unidade. Quando eu durmo, no leito, né, na cama, fica o corpo etérico e o corpo físico, e o eu e o astral voltam para essa realidade espiritual, com a finalidade de avaliar o dia, aprender coisas. Então, eu vou preparando o meu dia futuro. E muitas vezes eu deito com um problema, e no outro dia eu acordo, ou porque sonhei alguma coisa muito boa, né, e me veio com uma imagem, ou então eu acordo com uma sensação boa ou com uma inspiração que vai me ajudar durante o dia. Às vezes eu penso numa pessoa que eu preciso encontrar e vou encontrar com essa pessoa também, de alguma forma. Por isso é que é interessante também que nós, ao acordarmos, que nós fiquemos um pouco na cama ainda sem ir direto para esse caminho, né? Antes de ir direto para isso, porque muitas vezes, quando eu acordo, principalmente se eu acordo com um despertador, ou pulo da cama porque eu estou atrasado, tudo aquilo que eu vivi na noite, ele se perde. Não é que se perde profundamente, isso vai estar em mim. Só que eu perdi a possibilidade de ter uma consciência maior disso. Então, ao acordar, eu deveria ficar um pouco a perceber assim, o que vem da noite. Se vocês observarem, muitas boas ideias, muitas coisas acontecem, se levanta com isso. Isso não veio do nada, isso veio de um trabalho que aconteceu à noite. Na realidade, nós consolidamos os aprendizados do dia à noite, nesse encontro com esses seres de hierarquias superiores. Então, esse é o lado noturno de todo esse processo. Né? E a nossa vida tão material, ela nos faz apenas valorizar a vivência diurna. Tem pessoas que, se pudessem, evitariam de dormir, né? No sentido, porque elas querem ficar cada vez mais acordadas e a luz elétrica nos permite ficar cada vez mais acordados, né? Cada vez mais nós estamos presos a essas questões do dia, mas é justamente à noite que nós aprendemos. E é interessante um outro aspecto das forças contrárias, né? Como é cada vez maior o nível de insônia. Quantas pessoas têm insônia? E o que a insônia acontece? Você não faz direito, corretamente esse processo. E aí uma solução que tem é tomar um hipnótico, um remédio para dormir.
você consegue dormir, mas não é a mesma coisa que um sono fisiológico, um sono normal, né? Então a gente pode entender como forças contrárias também estão atuando no sentido de nos manter mais acordados e fixados no processo diurno, com pouca importância para o processo noturno. É bem profundo isso que ele traz aqui. Não sei se vocês querem completar alguma coisa, comentar, fazer alguma observação. Doutor Ronaldo, Oi, Bárbara. eu vejo assim que comigo o meu exemplo é que eu tenho muita dificuldade que quando eu à noite eu já tô muito cansada. Então eu não faço um processo que nem de manhã que eu acordo, eu faço minha oração, eu tenho um tempo de manhã. À noite parece que eu já não consigo fazer mais nada e já caio num sono. E eu vejo que muitas pessoas falam isso, que não vai dormir, que já desmaia, já se apaga, que já se entrega. É uma exaustão que deixa a gente ir para a cama, não um ritual. Então, isso acontece e a gente tem que. Uma coisa que nós orientamos é assim: o ideal seria que nós apagássemos todas as questões eletrônicas, pelo menos, o ideal seria pelo menos uma hora antes de dormir, que a gente não se vinculasse com nenhuma televisão, tablet, nada, né? Muitas pessoas vão deitar dizendo, não, eu não vejo televisão, eu vou para o meu quarto, mas levo meu computador, meu celular e continuo vendo coisas no celular. O celular é um computador, né? E ele nos prende cada vez mais. E muitas pessoas vêm com essas imagens para o sono, elas levantam muitas vezes de manhã extremamente cansadas. A pessoa fala, eu dormi a noite inteira, mas eu estou cansado. Porque o nosso corpo etérico, ele não descansa totalmente, porque na mente ficam imagens que destroem o corpo etérico, né? Não é destruir, assim, agridem o corpo etérico. Mesmo uma pessoa que viva numa vida de campo, sem nada disso, se ela dorme uma noite com muitos problemas na cabeça, o cansaço no outro dia é maior do que se ela não tivesse problemas que ocupam a mente, né? Então, imaginem vocês isso hoje em dia com a quantidade de informação que nós temos. Quanto que a gente leva para o sol, né? Então, o ideal seria esse ritual. Você usou uma expressão muito interessante, Mara, quer dizer, se eu tenho um ritual para acordar, eu deveria ter um ritual para dormir também, né? Então, me desligar das coisas eletrônicas, de preferência. É lógico que se uma noite ou outra eu preciso fazer um trabalho, isso não é o problema. O problema é que isso vira uma constante das pessoas. Tem pessoas, inclusive, que têm televisão no quarto e só dormem com a televisão ligada. O timer foi criado para isso, né? E a pessoa se engana dizendo que ela está ajudando a dormir, porque se eu durmo ainda ouvindo o som da televisão, ou mesmo de uma música clássica, seja o que for, uma parte dos meus sentidos não está dormindo. E aí eu não recupero adequadamente. E por isso que na antroposofia também se orienta o exercício de retrospectiva do dia, né? Quer dizer, antes de eu dormir, eu faço aquela retrospectiva do meu dia, de trás para frente. O que significa isso, né? Por isso que é uma retrospectiva, porque eu vou olhar do momento em que eu parei para fazer esse movimento de análise em direção ao primeiro ato do dia. Então, enquanto a vida vem do princípio do dia para o fim, eu faço a retrospectiva do fim para o princípio. Isso é um exercício de estimulação da memória, portanto, ele fortalece o meu etérico e ele fortalece meu eu também, porque a vida anda de um jeito e eu deliberadamente olho de outro. É um processo meditativo, né? Então, é bem interessante como ritual que eu, no final do dia, eu avalio o meu dia. E com isso eu estou levando mais conscientemente aquilo que eu vivi para o meu anjo, para o meu pro arcanjo e para o arqueu. Isso vai acontecer, independente de eu ter consciência ou não. Mas olha como é completamente diferente
quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo e consciência do que eu estou levando. Então, realmente, isso é uma pergunta, né? Muitas pessoas realmente estão muito cansadas no final do dia, desmaiam, né? Como você colocou, porque talvez está faltando um equilíbrio nas atividades do dia a dia. E muitas vezes o equilíbrio não depende da pessoa, né? Dependendo do modo de vida, da situação de vida que ela tem, ela é muito exigida pela vida externa, né? Isso é uma realidade. Mas, principalmente, quanto mais exigência eu tenho, maior é o cuidado que eu tenho que ter comigo, para que eu possa superar esse desgaste e possa aproveitar bem o trabalho da noite, né? Na realidade, nós fazemos um trabalho à noite. Nós descansamos do ponto de vista biológico e do processo diurno, sem dúvida, mas nós não estamos alheios às coisas. Nós estamos num processo de autodesenvolvimento, que por ser inconsciente, ele muitas vezes ele não é devidamente aproveitado. E eu posso aproveitá-lo como no ritual da manhã, que é esperar um pouco antes de ir para o dia. E durante o dia, cuidar quais são os pensamentos que eu tenho, quais são os sentimentos e quais são as ações que eu faço. Então, se eu tenho pensamentos mecânicos, pensamentos de sentimentos de isolamento e ações que são ou de apatia ou só de egoísmo, então, se eu tenho o egoísmo no pensar, no sentir e no agir, é isso que eu vou levar para o meu anjo, para o mundo espiritual. Mas se eu procuro agora, como ser humano que vive desafios, que erramos e tudo, mas se eu procuro, tenho a intenção de me colocar num caminho de desenvolvimento, é isso que eu vou levar para o mundo espiritual, né? A diferença é essa, é o nosso grau de liberdade. Então, temos o ritual para amanhã, né, de acordar bem, temos uma ação, uma postura adequada, de se colocar num caminho de desenvolvimento durante o dia, e à noite fazer um ritual para poder desligar isso, né, desligar-se um pouco de toda essa pressão, mas levando conscientemente isso para o mundo espiritual. É fácil de falar, né? Não é tão simples de fazer, mas esse é o caminho. Não sei, Mara, atendi a sua colocação, era isso, né?